Oi, pessoal. Vamos fazer essa garrafa, aliás, essa capa de garrafa super bonita. Essa garrafa, gente, é daquelas que fecha sob pressão. Ela tem aquele furinho para colocar aquela pressãozinha para fechar. É uma garrafa de água que eu comprei no supermercado e eu fiz esse modelo de capa porque justamente ela era quadrada, tá? Então eu quis fazer uma capa diferente. Ela, ao contrário da xícara, que tem um ponto que é totalmente circular, essa daqui, a garrafa, não dá pra gente fazer isso, porque a garrafa é mais estreita na parte de cima. Se a gente faz ela mais estreita, né, se faz o nosso trabalho mais estreito, ele não vai passar pela garrafa, né? Eu queria mostrar pra vocês, ó, fiz um ponto diferente, que eu achei bem bonito. Esse ponto é um ponto bem fácil, ele é só um ponto baixo, um ponto alto o tempo todo, e ele é muito bonito, e eu fiz ele aberto. Se você quiser fechar mesmo, pôr botões que fecham, né, abrir casa, tudo, você pode, porque também fica bem bonito. Mas aqui eu só costurei, coloquei os botões, coloquei esse floquinho de neve aqui, pra gente fazer uma decoração até natalina, se você quiser colocar, que eu acho que fica bem bonitinho. Então, nós vamos fazer ela. E eu coloquei a minha câmera hoje num lugar diferente, para começar a fazer mais pertinho um pouco, tá? Ó, essa é a garrafa, tá? Ela é uma garrafa que ela em cima ela é redondinha, ela tem aquelas travinhas, né, de metal e ela é quadradinha. Então, eu vou começar a fazer do mesmo jeito que a gente faz a nossa caixinha, a caixinha do balão, ela começa do mesmo jeito e depois a gente vai subindo, tá? Eu vou usar esse tom aqui, claro, que é o tom que eu sempre uso. E a agulha que eu tô usando é número 4,5. 4,5 e 5, gente, é sempre a agulha que eu uso, tá? 4,5 e 5. Não uso nem muito maior e nem muito menor, tá? Porque não dá. Se você trabalhar com uma muito fina, a lã começa a não ir inteira, você tem que ficar parando toda hora o seu trabalho. Aqui, quantas correntinhas eu vou fazer? Eu vou fazer na medida do fundo da minha garrafa. Então, eu acho que eu fiz 10, depois eu fiz 11 e acabei fazendo 12. Como você vai saber quantas correntinhas você faz? Você tem que fazer um número de correntinhas que vá de uma ponta a outra da extremidade que você quer fazer a parte de baixo. Não adianta você fazer um pouco menor nem um pouco maior, porque na verdade, quando você faz o fundinho, ele tem que sair um pouquinho para fora da superfície que você vai trabalhar, porque como você vai fazer, você vai subir, você tem que fazer ela um pouquinho mais para cima, passando um pouquinho do fundo da garrafa, para você poder fazer o trabalho direitinho, tá? Aqui é ponto baixo, é um retângulo em ponto baixo, e eu toda hora vou medir para fazer a medida certinha, tá? Eu vou baixar aqui a câmera e eu vou começar a fazer aqui embaixo, mas depois eu vou ter que mudar a câmera porque fica, vocês não conseguem ver o que eu tô fazendo. É ponto baixo, ó, o tempo inteiro. Aqui, ó, eu já vou medindo. Vou fazer, acho que mais uma carreira para ficar bem certinha. E depois já vou partir para subir. Antes de subir, o que que eu faço? Eu faço o retângulo, aí depois eu faço ponto baixo em torno do meu trabalho todinho.
Faço aqui, ó, o ponto baixo. Aqui eu tô fazendo mais uma carreira, tá? Mas eu faço ponto baixo em torno de toda a minha volta e depois eu faço um baixíssimo para poder pegar na correntinha que eu fiz o baixíssimo e fazer aquele detalhezinho assim embaixo, sabe? Para ficar um acabamento na garrafa. Olha, eu coloco a garrafa aqui em cima. Tá vendo que sempre sai um pouquinho da garrafa? Isso que é importante você saber. Ele tem que sair só um pouquinho da garrafa, tá? Que seja assim, meia trancinha ou uma trancinha inteira, você tem que tirar para fora da garrafa. Agora, gente, eu vou fazer o ponto baixo em torno de todo o meu trabalho. Nos cantinhos, eu coloco dois pontos juntos, para ele não ficar, para ele fazer uma ponta, senão ele não vai fazer uma ponta. Aí eu coloco nos cantinhos sempre dois pontos no mesmo lugar, dois pontos baixos no mesmo lugar. Aqui eu vou seguir todo o meu retângulo e vou fazer dois pontinhos em cada extremidade para ele ficar certinho, ficar, né, mais o mais quadradinho que eu conseguir, porque quadradinho nunca fica, mas o mais quadradinho possível, tá? Pronto, olha, cheguei aqui no quadradinho da minha garrafa, do fundinho da minha garrafa. Olha como ele vai ficar. Vai ficar praticamente uma trancinha para fora para eu poder começar agora o meu trabalho, porque agora eu vou fazer ponto baixíssimo em toda a minha extensão e depois eu vou pegar, vou arrematar e vou pegar pela trancinha do ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ponto baixíssimo na volta toda. Só isso, mais nada. Faço um em cada trancinha, né? Em cada buraquinho, eu puxo o ponto alto. Como eu tô continuando também com a mesma agulha, não mudei o tamanho da agulha nem nada. Se você quiser subir com uma agulha um número menor, vai ficar bom também, porque daí vai ficar justinho, tá? Pode diminuir o número da agulha, caso o seu ponto seja largo, como é o meu caso. O meu ponto não é apertado, por mais que eu tente, ele não fica muito apertado. Então, se você quiser, na hora de subir, até para pegar essas trancinhas que estão mais justinhas, você pode usar uma agulhinha um pouco menor, um número menor, meio número menor, tanto faz. Se você usou, sei lá, número 5, você faz, sobe com 4,5. E assim sucessivamente. Aqui eu tô fazendo só o ponto baixíssimo e depois eu vou arrematar. Aqui eu vou arrematar e vou começar a pegar essa trancinha que eu acabei de fazer, que eu vou subir por aí.
Olha como ela fica bem marcada a parte de baixo. Então, ela vai ficar bem marcadinha e agora a gente vai começar a subir com o nosso ponto aqui diferente. Olha só como ficou, ficou um quadradinho perfeito. Agora, a gente vai pegar essas trancinhas aqui para subir. Nós vamos fazer a primeira carreira normal de ponto baixo e depois a gente vai começar a fazer a variação, um ponto baixo e um ponto alto, tá? Aqui, gente, eu peguei no meio do meu quadradinho. Por quê? Porque eu vou fazer ela aberta e ela é quadrada, então não tem como eu fazer em qualquer lugar. Eu fiz aqui, dividi a metade para ver onde é que era a metadezinha da minha garrafa. Eu vi que era ali, aí eu já coloquei a minha agulha e agora eu vou começar aqui da metade, porque vai ficar aberto, ó, porque a gente tá fazendo uma abertura de garrafa. A gente vai fazer como se fosse um casaco aberto, então eu tenho que começar desse lado. Aqui eu já vou começar só com ponto baixo, a primeira carreira é só ponto baixo. Olha onde eu vou colocar nessa trancinha aqui, gente, que eu acabei de fazer no ponto baixíssimo, tá vendo? Essas trancinhas todas que estão na borda do meu retângulo. A gente vai fazer ponto baixo a volta toda. É só isso. Tem que só ver direitinho onde vai pegar para pegar no lugar certinho. Nessa etapa, se você quiser mudar de agulha, fazer uma agulha um pouquinho mais fina, para pegar também os pontos com mais facilidade, você pode. E você vai começar a fazer a sua garrafa, você vai fazer com pontinho mais justinho também, porque se ele vai ficar com uma agulha menor, ele não vai ficar tão largo, nem ficar sambando dentro da sua garrafa, tá? É só nesse aqui, ó. A gente pega nesses lugarzinhos aqui, ó, nessas trancinhas que estão contornando todo o nosso retângulo e nós vamos fazer primeiro até chegar no finalzinho, até encontrar lá o comecinho do outro lado, pra gente começar a fazer, ó, tá vendo? Só essa trancinha aqui. Olha aqui como vai ficar, tá vendo? Essa é a metade, já comecei a fazer a metade. Agora a gente vai seguindo em frente até chegar lá no comecinho do nosso trabalho. O que que vai acontecer aqui de diferente é que a gente vai e vem. A gente não tem o circular, a gente não vai emendar um pedaço no outro e seguir para cima. A gente vai ter que fazer vai e vem para o ponto ficar igualzinho dos dois lados. Porque todo ponto que você faz que é circular, de um lado ele é direito e outro lado ele é avesso. Quando você vai e vem, alguns pontos acabam ficando sempre iguais. Aqui eu mudei para a câmera para o lado de sempre, né, gente? Porque fica mais fácil para eu trabalhar também. Ali eu estava muito apertadinha. Aqui eu vou subir, tá? Vou subir como eu comentei com vocês, ó. Nessas trancinhas aqui e vou subir. Olha, aqui eu já cheguei aonde eu comecei, tá vendo? Bem na metadezinha, ó.
A garrafa tá aqui, vou ver se está realmente bem no meio, ela tá no meio. Agora o processo é que eu vou voltar por onde eu cheguei. Eu cheguei por aqui e vou voltar por aqui. Eu não vou emendar lá no que eu já tinha começado, tá? Eu agora vou fazer uma correntinha, virar o meu trabalho e começar a fazer o ponto que é o ponto do trabalho. É um ponto baixo e um ponto alto. Um ponto baixo e um ponto alto. É só isso durante o trabalho todo. Não tem assim nada de diferente. Então, agora a gente vai até onde a gente começou e a gente vai fazer um vai e volta até a gente fazer da altura que a gente quer a nossa garrafa. Se você quiser fazer mais alta, eu fiz mais alta para poder virar como se fosse uma gola. Mas se você quiser fazer justinha, você também pode fazer. É só isso, é um ponto baixo e um ponto alto. Conforme você vai fazendo, você vai saber aonde é o ponto alto e onde é o ponto baixo. O importante é você começar com ponto baixo, terminar com ponto baixo. Ou começar com ponto alto e terminar com ponto alto. Porque senão o desenho do seu trabalho vai ficar diferente. Então, você só presta atenção nisso. Se for necessário você fazer um ponto a mais para ele dar certo, você faz um ponto a mais que não vai atrapalhar em nada, tá? Na segunda carreira, a gente já vai ver melhor o desenho e você vai ver que toda a trancinha que é menorzinha, que o buraco é menorzinho, você já sabe que você vai fazer o ponto baixo. Se o buraco for maior, você já sabe que é ponto alto. Para você não se perder, tá? Porque às vezes a gente começa a fazer, chega no fim da carreira não dá certo e a gente não sabe qual foi o lugar que a gente pulou ou se a gente fez duas vezes o mesmo ponto. Então, isso que a gente tem que parar para prestar atenção, tá? Aqui chegamos na nossa última carreira e foi ponto baixo, como eu comecei lá. Agora eu vou fazer a mesma coisa, fazer uma trancinha, virar o trabalho e continuar. Aqui você já vê que já tem o desenho que a gente vai usar na garrafa toda. Aí a gente vai ver, ó, primeiro você põe logo na primeira trancinha o ponto baixo. Na próxima, é o ponto alto. E você vai reparar que quando você tiver que fazer o ponto alto, o espaço para você pôr a agulha é maior do que quando você vai fazer o ponto baixo. É como se fosse um nozinho, sabe? Um nozinho pequenininho. Você só tem que prestar atenção nisso para o seu desenho ficar bonito, o seu desenho não ficar errado depois, porque ele todo junto vai parecer um quadriculado. Então, você tem que fazer ele bem bonitinho e bem certinho. Eu vou subir aqui e eu volto com vocês com ela maior, para vocês verem como tá ficando. Eu experimento na garrafa, todo o meu trabalho eu vou experimentando conforme eu vou fazendo.
Por isso que não tem um gráfico certinho, não tem um número de pontos certinho, porque é uma forma de vocês conseguirem fazer em qualquer garrafa, em qualquer pote, em qualquer trabalho, não depende só do número de carreiras. Ó, ela vai ficar exatamente assim, eu vou subir ela, vou fazer bastante aqui, vou tecer um pedacinho, porque eu vou mostrar como é que eu fiz o acabamento e como foi que eu fechei e coloquei o botão e etc. Ela também fica bonita fechada, olha só como fica linda. Você pode amarrar algum lacinho, alguma coisa assim, um pompom, que também fica super bonito. Esses botões são botões de coco, folha de coco. Olha só como é diferente, tá vendo? Quando você faz um trabalho circular, olha o avesso. O avesso é diferente do direito. Então, não dá para você fazer ele redondo desse jeito, porque ele vai ficar diferente. Você não vai poder virar a gola para ficar diferente, a não ser que você faça a gola de outro ponto. Então, você pode fazer ele todo circular e chegar lá no final, aí você faz uma gola de um outro ponto que dê para ver do avesso do direito, geralmente ponto alto, que fica assim, você vê dos dois lados. Também é uma possibilidade. Você pode fazer ele todo redondinho, todo fechadinho, na verdade, redondo não, porque a garrafa é quadradinha, tá? Aqui eu já fiz mais ou menos do tamanho da outra, porque eu quero fazer uma composição com as duas garrafas. Eu tirei, tá vendo? Aquele negocinho vermelho perto da tesoura, a tampa hermética da garrafa. Eu acho que para foto fica melhor sem aquela tampa. Mas para uso diário, se você quiser colocar uma água, alguma coisa para oferecer para alguém, fica bem bonito com uma capa dessa de tricô, de crochê. Acho que fica super bonito. De tricô ou de crochê, né? Agora que eu cheguei no final, o que que eu vou fazer? Eu vou seguir, né, na abertura que tem a minha garrafa, eu vou fazer ponto baixo. Como aqui a gente faz um ponto alto e um ponto baixo, onde tiver ponto alto, eu vou fazer dois pontos no mesmo lugar, porque senão vai ficar um buracão. A vantagem desse tipo de trabalho é que se você quiser pôr o botão, fazer uma casa para o botão, você não precisa fazer os dois pontos juntos no lugar do ponto alto. Você faz um só. Então, você pode fazer um só e aí ele vai ficar um lugarzinho para você colocar um botão, se você quiser. Do outro lado, não. Do outro lado, você fecha e desse lado, você coloca desse jeito. Tá vendo que eu coloco dois, geralmente juntos, aonde tem o ponto alto, porque fica um espaço. Tá vendo aqui, ó? E eu não quero que fique um buraco, então eu faço dois pontos baixos no lugar que tem o ponto alto e um só onde tem o ponto baixo. E vou até o finalzinho ali. Eu quero que vocês prestem atenção no finalzinho, porque no finalzinho eu faço, continuo fazendo o ponto alto, mas eu dou uma fechadinha lá embaixo, para ficar mais fácil na hora de costurar, ficar um acabamento bonitinho, tá? Aí até fiz o ponto, ele ficou meio largo, voltei, fiz de novo para ficar bem bonitinho. Eu vou fazer isso na volta toda, dos dois lados. Ó, eu tô chegando aqui na emenda. Então, agora eu vou fazer os dois pontos baixos aqui no mesmo lugar, porque era o lugar do ponto alto. Aí, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui, vou fazer mais um ponto baixo. E aqui eu já vou pular pro lado de lá. Eu não vou fazer aqui no meinho, porque senão ele vai ficar com uma pontinha. Então, eu vou colocar aqui e vou fazer um ponto alto. Se eu achar que ficou meio grande, eu vou voltar e vou fazer de novo, porque tem que ficar bem justinho, senão vai ficar feio na hora de costurar. Ó, ali eu achei que ficou meio gordo, meio mole, aquele ponto, eu vou refazer, vou tirar e vou refazer pra ficar justinho, tá vendo? Senão, ó, tá vendo? Ficar um ponto largo ali, fica muito feio. Então, eu vou bem justinho, vou segurar bem o meu fio pra ele não ficar sobrando ali e ficar feio na hora de eu costurar, ó. Bem justinho eu vou fazer, ó. E aí, vou pro lado bem justinho e eu vou seguir até chegar lá em cima.
Pronto, já terminei, já cheguei. Agora eu vou fazer um acabamento nessa parte de cima aqui da gola. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer só um ponto baixo aqui para ficar ele um pouquinho mais durinho, para ele ficar, pra ele ter um jeitinho melhor, assim, ele fica mais grossinho e ele não vai ficar enrolando mais de um lado que do outro. Então, o acabamento é só esse, é um ponto baixíssimo para fazer o acabamento na parte de cima. Pronto, agora cheguei no final, tá abertinho, tá vendo? Tá bem bonitinho. Aí, ó, o acabamento fica todo bonito. Você pode deixar ele tanto como uma gola, como deixar ele reto. Agora, eu vou cortar o fio, vou arrematar e vou começar a costurar essa parte toda aí pra fechar. Aqui tô fazendo os arremates, tá? Pra depois fechar bem bonitinho. Agora eu vou começar a fechar essa parte toda aqui. Eu vou começar lá de baixo, bem bonitinho, tá? Eu vou começar bem de baixo e depois eu vou fazer o arremate. Aqui eu vou pegar na trancinha de fora. E eu vou pegar na alcinha de fora das duas trancinhas, dos dois lados, tá? Depois eu vou fazer o arremate. Eu vou colocar, ó, na trancinha de fora e na trancinha de fora. Como se eu estivesse realmente costurando, fazendo uma costura, fechando realmente alguma coisa, ó. Do lado de fora, trancinha de fora com trancinha de fora. Aonde você pegar de um lado, você tem que pegar do outro, para ficar uma costura bonitinha, tá? Se você pegar diferente, vai ficar diferente. Aqui eu vou medir certinho até onde eu costurei, porque como elas vão ser um par para a mesma mesa, eu quero fazer o mais parecido possível, tá? Eu coloquei aqui nessa posição porque para mim é mais fácil para costurar e puxar bem o fio. Aqui já ficou do tamanho que eu queria, agora eu vou fazer os arremates. Agora eu vou desvirar e vou colocar minha garrafa aqui para ver se ficou bom, se ficou parecidinha com a outra, e se vai ficar bonitinha as duas, se elas ficaram bem parecidas. Ajeito bem, ela não fica apertadíssima e também não fica folgada. Ela não é uma estrutura ou uma capa que fica escapando da mão, não, tá? Fica bem bom. Se você gostar de fazer mais justa, você faz, do jeito que eu te ensinei, você diminui a agulha. Aqui eu vou colocar os botões, são aqueles botões de coco, casca de coco que chama. Vou colocar as três, vou só colar aqui, bonitinho, e vai ficar pronta nossas garrafas.
Eu colo com uma gotinha só de Super Bonder, porque não faz sujeira e fica no lugar, não sai, por isso que eu uso Super Bonder. Mas se você quiser usar outra cola, também tudo bem. E se você quiser pregar o botão, você também pode. Você usa uma linha mais fina, da mesma cor do seu trabalho, e você prende como se fosse realmente costurado. Olha só como elas ficaram lindas, as duas garrafas, para enfeitar uma mesa, para deixar no bar, para pôr água, aí vai do seu gosto. Aqui, ó, tá vendo? Eu tirei essa parte, mas a qualquer momento você pode pôr. Aqui eu coloquei as duas garrafinhas, eu amarrei esses dois floquinhos de neve para a gente fazer uma decoração de Natal, que fica lindo. Se você quiser colocar num cantinho para fazer decoração junto com outros objetos, fica super bonito. Olha só. Ela parece realmente um casaco, uma garrafa que está vestidinha, bem bonita. Eu fiz com lã, não fiz com linha, e olha só como elas ficaram bonitas. Eu espero que vocês gostem, que vocês façam, e qualquer dúvida é só me chamar, tanto aqui quanto lá no WhatsApp, que eu esclareço qualquer dúvida que vocês tiverem.